Esse cara pobre foi obrigado a se casar com a filha de um perigoso mafioso. No momento de conhecer a mulher, ele rezou para ela não ser parecida com o pai ou a mãe dela. Mas para sua felicidade, ela não puxou nenhum dos dois na aparência. Esse é o Brian, um famoso fotógrafo de pets. Ele tem um estúdio e tira fotos de vários animais. Ele contratou Tonya para ser a sua assistente, porém a mulher mais atrapalha do que ajuda, já que passa o tempo todo dando em cima dele e não consegue fazer o básico. Num dia atarefado, o Brian tá passando raiva enquanto tira fotos de um cachorro que não para quieto, e o dono também não colabora, pois acha engraçado o seu cachorro dar trabalho. No meio desse caos, alguém toca a campainha e é uma dondoca rica. Ela quer tirar fotos de seu gato e Brian pede para Tonya acompanhar a cliente. Ele é enfático quando pede para Tonya não deixar o cachorro ver o gato da dondoca. Porém, a Tonya não consegue seguir esse pedido simples. Ela deixa o gato no raio de visão do cachorro e uma confusão começa. Os bichos correm e destroem várias coisas no estúdio. Muita coisa fica suja e quebrada e Brian tem que limpar. Após a limpeza, Tonya pede desculpas e Brian releva. Afinal, ela é uma recém-contratada. Longe dali, um mafioso croata conversa com dois agentes da imigração. Vlatko já conseguiu o seu visto de permanência no país e fala que tá gostando muito de viver nos Estados Unidos. Ele gosta tanto que quer trazer a sua filha Masha para morar nos Estados Unidos também. Para conseguir isso, ele passa um envelope para os agentes e dentro dele tem $10.000, valor que ele quer pagar para sua filha conseguir um visto de permanência no país. Os agentes não gostam nada daquilo, se levantam da mesa e antes de ir embora eles falam para Vlatko que ele tem sorte porque eles não vão acusar ele de suborno. Quando os agentes vão embora, Vlatko dá uma bronca no Brick e Oleg, os seus empregados, e manda eles irem atrás de pessoas que aceitem o suborno. De volta ao estúdio de fotografia, o acidente com o cachorro e o gato foi tão avassalador que deixou o Brian uma pilha de nervos. Tentando relaxar, o cara vai até uma clínica de acupuntura. Ele se deita na cama e o acupunturista põe as agulhas em seu corpo. Enquanto tá ali deitado, com os olhos fechados, o acupunturista é rendido por Brick e Oleg e Brian é levado dali. Quando Brian se dá conta, ele tá no restaurante, sentado à mesa com o Vlatko. Ele pergunta o que tá acontecendo e Vlatko responde que ele tá ali porque precisa pagar a sua dívida. Brian fica confuso e Vlatko explica que a mulher que levou o gato para tirar fotos é a sua mulher e que depois do incidente o gato ficou doente e sua esposa ficou mal por semanas. Brian não sabia disso e fala que vai pagar as despesas do veterinário, mas Vlatko fala que o ponto não é esse. Ele não quer ajuda com o gato, e sim com a sua filha que vai chegar nos Estados Unidos. Vlatko quer que Brian case com a sua filha, para ela conseguir permanecer legalmente nos Estados Unidos. A ideia é absurda e é claro que Brian se nega. No entanto, Vlatko é insistente e ele tranquiliza Brian falando que ele só precisa ficar casado com a sua filha durante um ano. Após isso eles podem se separar, já que a Masha foi prometida pro Brick, e como ela está prometida para outro cara, ela tem que ficar casta. Então sim, além de casar com essa mulher que ele nunca viu na vida, o Brian não vai poder nem encostar nela. Se não aceitar a proposta, ele vai descobrir se no céu tem pão. Eu vou te matar, mano. Sem outra alternativa, o Brian aceita essa proposta. À noite, ele mal consegue dormir pensando em quem é a sua futura noiva. E pior, ele sabe que o pai e a mãe dela não são colírios pros olhos, então talvez ela também seja desprovida de beleza. Sem saber o que fazer, Brian liga pra mãe e fala sobre o seu drama. A mãe escuta e fala que está feliz porque finalmente ele vai se casar. Brian fala pra mãe que é um casamento forçado e ela fala pra ele parar de reclamar. Alguns meses se passam e Brian vai pra um jatinho conversar com o Vlatko sobre o casamento. Vlatko entrega um anel de casamento pra Brian dar pra Masha. O anel é caro e bonito. Quando fica sabendo que seu crush vai se casar, Tonya não esconde a sua irritação. Ela fala pro Brian que tinha esperanças que eles fossem ficar juntos. Brian fala, mais uma vez, que a relação entre os dois é estritamente profissional e praticamente tem que tirar a mulher de cima de seu colo. Com os preparativos para o casamento, Brian passa um tempo com o Brick, o futuro marido de sua futura esposa. Brick fala que Brian tem que se atentar a todos os detalhes e ter na ponta da língua as respostas de como conheceu a Masha e como foi o pedido de casamento,
pois são coisas que os agentes da imigração podem perguntar. Chega então o tão temido dia em que Brian vai encontrar a sua futura esposa que ele nunca quis. Ele fica na balada procurando a Masha, mas é difícil porque ele nem sabe como ela é. Na torcida para que ela seja bonita, ele vê uma mulher que é o oposto de bela. Ele vai até ela e fica aliviado ao descobrir que não é a Masha. Depois disso, ele vê uma mulher deslumbrante vindo em sua direção. Fica todo feliz, mas ela passa reto e vai falar com outro cara. Mas nem precisa fazer muito esforço, pois a mulher o encontra primeiro. Assim que vê Masha, ele fica animado porque acha ela muito bonita. Os dois se sentam à mesa e começam a conversar. Ele se desculpa por não ter reconhecido ela, mas Masha responde que tudo bem, pois ela tinha pesquisado coisas sobre ele na net e por isso sabia como ele era. Ela fala que nem quer se casar, que isso é algo que o seu pai quer. Ela também alerta o Brian que 2 agentes da imigração estão ali, espiando os dois para saber se são mesmo um casal ou se estão tentando passar a perna no governo. Brian se aproxima de Masha e finge que estão num encontro romântico. Ela se levanta, vai pra pista de dança e chama ele pra ir junto. Brian fica todo feliz dançando com a Masha, mas quando se aproxima dela, ele percebe que Brick está olhando na sua direção com cara de poucos amigos. Chame-o de corno! Ele se afasta de Masha e os agentes da imigração vão até ele. Os agentes avisam Brian que se ele estiver sendo forçado a se casar é só falar que eles vão protegê-lo, mas Brian mente e fala que aquela união é por livre e espontânea vontade. Brian e Masha se casam e se beijam na frente de todos, o que deixa o Brick boladaço. Ele quer ir até o Brian e atacar ele, mas Vlatko fala que ele precisa esperar até o divórcio e que depois do divórcio ele pode fazer o que quiser com Brian. O mais novo casal viaja para sua lua de mel e vão pro Nukuiva, na Polinésia. O lugar é lindo e os dois adoram estar ali. E o que eu adoro é quando você compartilha esse vídeo com mais gente que adora cinema. Já aproveita e curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal para dar aquela força. No quarto de casal, Brian e Masha conversam. Ela fala que não gosta do Brick e que o seu verdadeiro sonho é ter uma academia de dança para crianças e dar aulas para as crianças pobres. Brian admira Masha e quando eles se deitam na cama, um clima romântico acontece. Brian levanta da cama lembrando que tudo aquilo é falso, que ele não vai ser o marido de Masha por toda a sua vida, e sim por apenas 1 ano. Ele fala para ela ficar na cama que ele vai dormir na cadeira e sai do quarto para tomar um ar. Ele vai até o bar do local e uma garçonete chamada Lani se aproxima. Ela puxa a conversa e pergunta se ele tá bem, e Brian conta que aquela é a sua lua de mel, mas que ele deixou a sua mulher sozinha. Lani tenta animar Brian e puxa ele para dançar. Enquanto Brian e Lani estão dançando, Masha aparece e vê tudo. Ela fica irritada e Brian vai atrás dela. Masha fala que o que ele fez foi um desrespeito. Ele se desculpa, mas Masha nem quer ouvir e volta pro quarto. No dia seguinte, Brian tá na recepção do hotel, todo tristonho. Lani vai até ele e se desculpa pela confusão que causou. Ela fala que tem uma ideia. Brian pode fazer um gesto romântico e levar a sua mulher para um lugar mais isolado da ilha. Ela dá um folheto com o caminho. Caso Brian queira ir, ele agradece e vai pro quarto tentar fazer as pazes com Masha. Quando entra, Masha já tá mais tranquila e desculpa ele. E quando Brian sugere que eles vão pro lugar isolado da ilha, ela aceita. O lugar é belíssimo. Masha acha as árvores lindas e Brian tira várias fotos. Quando Brian entra no mar, Masha pega a sua sunga e sai correndo, brincando. Porém, nesse momento, alguns homens aparecem e a levam. Brian sai da água e não encontra Masha, e como a sua sunga sumiu, ele precisa voltar pro hotel com algumas folhas cobrindo as suas partes. Ele vai na recepção e pergunta por sua esposa, e a recepcionista diz que ela está no quarto esperando por ele. Aliviado, Brian vai pro quarto, mas quando entra lá não é a Masha, e sim a Tonya. A mulher tá tão obcecada por ele que perseguiu ele até ali. Brian não sabe onde Masha está, até que ele recebe uma ligação de um homem que fala que só vai liberar Masha após um pagamento de $10 milhões. Brian fica desesperado. Nesse momento, Brick chega no hotel, por ordem do pai de Masha. Brick chega no quarto de Brian e quer saber onde está a Masha, mas Brian não conta. No entanto, Tonya revela que Masha foi levada. Irado, Brick vai atrás de Brian, que foge. Brian consegue a ajuda de Ernesto, o cara que levou ele para aquela ilha. Ernesto salva Brian, o dando uma carona de carro e também helicóptero, e Lani e Tonya vão junto. Durante o trajeto, a Tonya larga do pé do Brian, pois se apaixona pelo Ernesto. O quarteto segue fugindo do Brick, procurando a Masha
Masha por conta própria, já que Brian não quer envolver a polícia e nem ligar pro pai de Masha. Eles não conseguem encontrar Masha e Brian fica frustrado. No entanto, Lani se lembra que tem uma vila de pesca na ilha, e eles ainda não vasculharam esse local. Enquanto isso, Masha está presa, e quem a capturou foram os agentes da imigração que negaram o suborno de Vlatko. Um deles tenta pegar o anel de casamento dela, mas ela reage e o anel cai no chão. Um dos agentes fala com o mandante do crime, e é o Brick, que está traindo o Vlatko. Na praia, Brian resolve salvar a Masha por conta própria. Ele liga pro Vlatko e conta tudo o que aconteceu. Ele também fala que vai tentar salvar a Masha, mas que se algo der errado, e ele não conseguir isso até às 6 da tarde, o Vlatko deve pagar pelo resgate. Brian pega uma quadrada e vai atrás da Masha. Ele chega no local que Masha estava anteriormente e acha o seu anel de casamento caído no chão. Enquanto isso, a Masha consegue se soltar, vai até uns produtos de limpeza e mistura vários deles, fazendo uma mistura perigosa. Ela atrai um dos caras que a raptou e joga a mistura ácida nele. Masha consegue fugir e ligar pro Brian. Os dois se encontram e fogem no Jeep de Brick. O veículo fica descontrolado e Brian e Masha precisam saltar. Eles fogem correndo, encontram um barco e conseguem escapar. Após remarem durante algum tempo, eles chegam na margem do rio e encontram pessoas dispostas a ajudar. Brian e Masha passam a noite com os anfitriões gentis. Infelizmente, no dia seguinte, o Brick e seus capangas escutam o som da festa e chegam no local. Eles disparam contra todos ali. Brian e Masha fogem e Brick vai atrás deles. Ele acaba emboscando os dois no alto de um penhasco, mas Ernesto surge a bordo de um helicóptero e distrai o Brick. Brian aproveita a distração e empurra Brick. Os dois caem, e apenas Brian sobrevive. Após isso, Brian decide se afastar de Masha. Os meses se passam, e ele ainda não esqueceu a Masha, até que um dia sua mãe liga e fala pro filho parar de complicar as coisas simples. Brian decide seguir o conselho da mãe, vai até a escola de balé que Masha dá aula e a pede em casamento, dessa vez por realmente amar ela. Masha sorri e aceita se casar com ele de novo, mas dessa vez porque os dois se amam de verdade. Bom, essa foi a minha análise do filme You May Not Kiss the Bride, de 2011. Se gostou, comenta aqui parte 2 para eu trazer mais filmes parecidos com este. Tamo junto, abraços do Henrique. Missão concluída, câmbio desligo.